Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. A janela de transferências se aproxima do fim. Em meio à tensão que paira sobre o mercado da bola, o Palmeiras sacramenta um misto de ousadia e precisão que não se via há tempos. A torcida, presa à expectativa, agora comemora em silêncio conspiratório, sabendo que decisões por hora imperceptíveis podem definir rumos inteiros de temporadas. A diretoria, ávida e calculista, parece ter se movimentado com graxa e estratégia, desarmando rivais e anunciando chegadas que espantam, intrigam e lançam hipóteses ambiciosas sobre planos futurológicos do Verdão. O Campeonato Brasileiro de 2025 mostra o Palmeiras firmemente instalado na vice-liderança, com 42 pontos em 19 jogos, atrás apenas do Flamengo, 46 em 20 jogos, e à frente de Cruzeiro e Bahia, ocupando posição de honra na corrida por vagas diretas na Libertadores. A equipe respira confiança, embalada por um elenco que se renova em áreas estratégicas, pronto para acelerar quando necessário e manter estabilidade em cenários de pressão. O Verdão apresentou uma lista de reforços que não passa despercebida. Entre as contratações mais recentes, Shelvin, vindo do CSKA Moscou em 4 de agosto de 2025, Carlos Miguel, contratado do Nottingham Forest em 19 de agosto, Jefté, ex-Rangers, anunciado em 20 de agosto, e Andreas Pereira, vindo do Fulham, anunciado em 29 de agosto. Cada nome traz consigo características variadas: lateral que ataca com vigor, goleiro promissor, o jovem reforço de origem europeia experiente e o meio-campista de boa leitura de jogo, sinalizando que Abel Ferreira e sua comissão visam preencher lacunas pontuais para blindar a diversos cenários possíveis daqui por diante. Não se trata apenas de nomes e cifras, mas de propósitos. Andreas Pereira chega para trazer dinâmica e versatilidade no meio, Carlos Miguel incrementa a disputa por titularidade no gol, Jefté reforça a lateral, ao passo que Shelvin dá opções tanto defensivas quanto ofensivas naquela faixa. É uma cadência de escolhas que, reunidas, desenham uma arquitetura tática de médio e longo prazo, algo que, em véspera de fechamento de janela, só pode ser motivo de surpresa. E não esqueçamos do ataque. Vitor Roque, embora tenha enfrentado dificuldade recente para desenvolver o que se esperava de sua chegada, com apenas 3 gols em 14 partidas no Brasileirão, segue como um símbolo de potencial inexplorado. Sua dupla com o argentino Flaco Lopes, porém, já rendeu frutos. Nos últimos 5 jogos, Roque soma 4 assistências e 2 gols, enquanto o parceiro marcou 4 vezes, mostrando entrosamento crescente. O Palmeiras veio de uma série de saídas impactantes, como a venda de Richard Rios para o Benfica em 22 de julho de 2025, além das saídas de Mike, para o Santos em 30 de julho, Vanderlan, para o Bragantino em 13 de agosto, Marcos Rocha, Grêmio em 19 de agosto, entre outros. A diretoria não apenas repôs, mas redesenhou alguns setores, equilibrando receitas e investimentos, sem desviar o foco competitivo. Investigando o mercado, percebe-se que as contratações já chegam embaladas por estima. Nas plataformas especializadas, consta que o Palmeiras já acumulou 4 reforços, podendo chegar até 5, num plano inicialmente orçado em valor base superior a R$ 200 milhões, com intenção de forçar desempenho diferenciado em todas as frentes de disputa. Tais movimentações fazem todo o sentido no contexto da reta final da janela, que se encerra em 2 de setembro de 2025. A diretoria julga que o elenco está pronto, e que há pouco tempo para realizar novos negócios. Cada chegada fizeram com precisão cirúrgica, com o toque de Abel Ferreira como maestro determinante nessa sinfonia pós-fim de janela. Se a diretoria desejava um momento de tensão para alarde, ela conseguiu, e agora ostenta a tranquilidade competitiva que só o planejamento bem conduzido oferece. A pressão sobre Abel e seu time, seja na briga pelo título ou em competições continentais, agora é complementada por respostas objetivas, concretas e, sobretudo, ambiciosas. Ainda há o cenário externo. O Flamengo lidera com ligeira vantagem, mas o Verdão tem jogo a menos e poderia retomar o topo com vitória nos próximos duelos. A diretoria, esperta, permitiu-se renovar peças, mas sem abrir mão da competitividade imediata.
Uma dança sutil com o tempo, sem perder o pulso do agora. Há ainda a projeção futura. Os nomes que chegam podem não decidir logo, mas erguem expectativa e reconfiguram a janela. Andrés, Shelvin ou Jefté podem não ser os titulares imediatos, mas trazem robustez ao elenco. São reforços para a sequência, para segurar lesões, ajustar formações em jogos decisivos. Mas, Vitor Roque, caso volte a explodir, pode ser o símbolo de um desbloqueio que o clube espera. O retorno do astral ofensivo que tantas vezes salvou o Palmeiras nos momentos mais dramáticos de desafios. É aquela ficha que pode enfiar o Verdão de vez na disputa por títulos. O planejamento silencioso, com anúncios quase sempre em sequências rápidas, ecoa no clube e na torcida. O mercado em ebulição, que respira ansiedade a cada minuto antes do fechamento da janela, agora sente o Palmeiras respirando de volta, fundindo paciência, estratégia e execução. A fase final da janela se impõe como uma tormenta controlada, a diretoria navega com firmeza, Abel ajusta o barco, e o elenco, renovado e reforçado, se prepara para águas revoltas das fases decisivas. A sensação, mais que de surpresa, é de organização com um nervo potente. Esse é o Palmeiras que emerge, entre viradas e fichas trocadas às vésperas do fechamento do mercado, como protagonista silencioso e calculista, e que agora espera, do campo, ecoar o mesmo ritmo e confiança do planejamento. O que chama ainda mais atenção nesse movimento alviverde é a frieza com que a diretoria trabalhou. Enquanto rivais despejavam cifras sem aparente planejamento, o Palmeiras manteve a cautela, aguardou o momento certo e executou sua cartada final com precisão cirúrgica. Esse tipo de estratégia já não surpreende tanto quem acompanha o trabalho de Abel Ferreira, que ao longo dos anos deixou claro que prefere um elenco equilibrado, com peças adaptáveis, do que um time repleto de nomes midiáticos sem encaixe coletivo. Essa visão ficou evidente nas últimas contratações, que priorizam versatilidade, juventude com margem de evolução e experiência pontual onde havia carência. O elenco atual passa a ter opções em praticamente todos os setores, reduzindo riscos de improvisações em momentos decisivos. A chegada de Andréas Pereira, por exemplo, é simbólica. O meio-campista brasileiro, com passagem pelo futebol europeu, chega em um estágio de carreira que mistura maturidade e fome de conquistas. Não se trata de um jogador que precisa provar talento, mas de alguém que busca solidez em um clube que ofereça estabilidade competitiva e condições de brigar por títulos. O Palmeiras, nesse cenário, apresenta-se como o palco perfeito. Sua presença pode não apenas preencher lacunas no meio, mas também liberar outros nomes para funções mais ofensivas. Abel Ferreira, em suas recentes declarações, já havia reforçado a necessidade de manter o elenco vivo e em constante renovação. Ele entende que temporadas longas, como as do futebol brasileiro, exigem fôlego extra. Lesões, suspensões e desgaste físico fazem parte da rotina, e um banco de qualidade é, muitas vezes, o diferencial entre disputar títulos e apenas participar das competições. A diretoria comprou essa ideia, reforçando setores-chave para que o treinador não precise sacrificar peças em posições que não dominam. Esse alinhamento entre técnico e diretoria é um dos segredos do sucesso palmeirense nos últimos anos. O caso de Carlos Miguel é ainda mais curioso. O goleiro, vindo do futebol inglês, chega com status de promessa e já entra em um ambiente de forte concorrência. A meta palmeirense sempre foi bem cuidada, mas a presença de um novo talento coloca pressão nos nomes consolidados e, ao mesmo tempo, abre margem para novas soluções em caso de necessidade. A torcida recebeu bem a contratação, enxergando nela não apenas o futuro da posição, mas também a garantia de que o clube não será surpreendido por imprevistos. Já Shelvin e Jefté representam a tentativa de renovar as laterais, tradicionalmente um setor problemático para clubes brasileiros. A posição, muitas vezes negligenciada, ganhou atenção especial do Verdão. Shelvin oferece explosão ofensiva e bom cruzamento, características que podem se encaixar bem com a presença de atacantes de área como Flaco Lopes. Jefté, por sua vez, chega com experiência internacional e potencial de crescimento, agregando profundidade ao elenco. Essas adições revelam o cuidado em ajustar um setor que costuma ser decisivo em partidas grandes, onde um detalhe no corredor lateral pode mudar a história de um jogo. Ao mesmo tempo em que contrata, o Palmeiras também soube vender bem.
A saída de Richard Rios para o Benfica não foi apenas uma transação de mercado, mas um recado claro de que o clube está disposto a negociar jogadores em alta desde que haja reposição à altura. Essa habilidade de vender por valores significativos e reinvestir com inteligência explica por que o Verdão mantém suas finanças equilibradas em um cenário onde outros gigantes patinam em dívidas. O equilíbrio entre competitividade e responsabilidade financeira é, de fato, um diferencial palmeirense. No Brasileirão de 2025, a campanha sólida até aqui reforça que o planejamento tem dado resultado. Vice-líder com jogo a menos, o time tem demonstrado consistência mesmo em momentos de pressão. O ataque, embora tenha sofrido críticas, especialmente pela fase de adaptação de Vitor Roque, já começa a dar sinais de melhora. Nos últimos jogos, a movimentação ofensiva mostrou evolução, com maior participação dos meias e laterais. A defesa, por sua vez, segue sendo um ponto de estabilidade, com organização e intensidade nas disputas. A torcida, conhecida por sua exigência, agora se vê dividida entre o alívio e a euforia. Muitos reconhecem que as movimentações feitas são um acerto enorme da diretoria, enquanto outros ainda aguardam comprovação dentro de campo. Esse misto de expectativa é natural. Contratações causam impacto imediato no imaginário coletivo, mas o verdadeiro teste acontece quando a bola rola. O que parece inegável é que o ambiente de confiança voltou a crescer, e a sensação é de que o Palmeiras chega fortalecido para a reta final da temporada. No Allianz Parque, o clima é de otimismo. O estádio, que nos últimos anos se transformou em Fortaleza Alviverde, agora se prepara para receber os novos nomes com a expectativa de sempre, ver reforços se adaptarem rapidamente ao ritmo exigente do futebol brasileiro. O calendário intenso do Brasileirão e da Libertadores não dá espaço para demoras, e os jogadores sabem que precisam mostrar serviço desde o primeiro minuto. Essa pressão, no entanto, pode ser combustível para aqueles que buscam espaço e reconhecimento. Enquanto isso, Abel Ferreira segue sendo a figura central desse processo. O técnico português, mais uma vez, mostra que é capaz de adaptar-se a novos contextos sem perder sua essência. Ele não se contenta em apenas receber reforços, exige comprometimento, entrega e, acima de tudo, disciplina tática. É essa combinação de exigência e liderança que transformou Abel em referência no futebol brasileiro. Seus olhos clínicos para detectar oportunidades de ajuste no elenco fazem toda a diferença em momentos como esse, quando a margem de erro precisa ser mínima. O rival Flamengo, líder do campeonato, observa de perto. Sabe que o Palmeiras não está apenas pensando no agora, mas preparando o terreno para tomar o topo na hora certa. Essa disputa pelo título promete ser uma das mais eletrizantes dos últimos anos, e a impressão é de que as contratações alviverdes adicionaram ainda mais combustível à rivalidade. Cada ponto perdido pode custar caro, e cada reforço utilizado com inteligência pode ser o diferencial. O Brasileirão de 2025 parece estar destinado a um final de campeonato vibrante. Dentro de campo, os desafios são imediatos. O calendário reserva confrontos diretos contra adversários que também brigam por posições de destaque. Será nesse momento que os reforços precisarão mostrar valor, seja entrando como titulares, seja oferecendo opções de qualidade no banco. A versatilidade de Andreas, a juventude de Jefté e Shelvin e a promessa de Carlos Miguel podem se revelar peças fundamentais em partidas grandes, onde detalhes decidem o placar. O elenco, agora mais robusto, se mostra preparado para enfrentar as batalhas que virão. Do lado da torcida, há também uma leitura simbólica. As contratações no final da janela soam como um recado da diretoria: não estamos apenas participando, estamos brigando para ganhar. Essa mensagem fortalece o vínculo entre arquibancada e campo, criando uma atmosfera favorável para o time. O torcedor palmeirense, acostumado a vitórias recentes, não se contenta com pouco. Quer sempre mais. E a diretoria, com os movimentos atuais, parece disposta a corresponder a essa sede por conquistas. Além do Brasileirão, não se pode esquecer da Libertadores. O torneio continental, que tantas vezes foi palco de glórias recentes do Verdão, continua sendo prioridade. Reforçar o elenco na reta final da janela é também uma jogada pensando nos mata-matas, onde um plantel profundo faz toda a diferença. Abel sabe que,
para levantar o troféu novamente, será necessário ter não apenas titulares fortes, mas também reservas capazes de decidir jogos. E é exatamente isso que o Palmeiras construiu ao longo desse mercado. No fim, o que se vê é um clube que aprendeu a dominar o jogo dentro e fora de campo. O Palmeiras não se deixou levar pelo imediatismo, mas também não deixou escapar oportunidades de mercado. A combinação entre paciência e ousadia produziu um cenário em que a equipe surge como protagonista natural, pronta para desafiar rivais e escrever novos capítulos de glória. As contratações, feitas no momento exato, são apenas a face visível de um trabalho muito mais profundo de gestão e planejamento. Olá, torcedor alviverde! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! O Palmeiras, portanto, chega ao fechamento da janela de transferências como um dos grandes protagonistas do mercado da bola em 2025. A frieza estratégica da diretoria, aliada à visão prática de Abel Ferreira, desenha um cenário no qual o Verdão não apenas se fortalece para o presente, mas também se prepara para o futuro. A torcida percebe essa movimentação como um sinal claro de que o clube não abre mão de disputar títulos em todas as frentes, mantendo-se competitivo em meio ao ambiente cada vez mais acirrado do futebol brasileiro. A impressão geral é de que o elenco agora tem a profundidade necessária para encarar os desafios da temporada sem depender da sorte. Os bastidores revelam que cada contratação foi fruto de meses de análise, não apenas pela comissão técnica, mas também por um departamento de inteligência que se modernizou nos últimos anos. O Palmeiras passou a trabalhar com estatísticas avançadas, relatórios de desempenho e análises comportamentais para reduzir riscos de erro. Essa prática, comum em clubes europeus, começa a ganhar força no Brasil, e o Verdão desponta como um dos pioneiros. Os frutos já são visíveis, reforços encaixados, saídas planejadas e reposições à altura. Essa engrenagem bem azeitada explica o porquê de o clube conseguir manter competitividade sem comprometer suas finanças. A cada reforço anunciado, aumentava também a responsabilidade de Abel Ferreira em moldar o elenco. O treinador português, conhecido por sua capacidade de extrair o máximo de cada jogador, agora terá em mãos um plantel mais diversificado. Isso implica em maior possibilidade de rodar o elenco, evitar sobrecargas e, principalmente, surpreender adversários com variações táticas. O torcedor que acompanha os treinos já percebeu movimentações diferentes, Andréas Pereira ora atuando como meia central, ora recuado para iniciar a construção, Shelvin explorando a profundidade, Jefté sendo testado em linha de 3 defensores. Abel não se contenta em repetir fórmulas, ele inova. Os números da temporada reforçam a necessidade dessas peças. Até aqui, o Palmeiras já disputou 19 jogos no Brasileirão, além de compromissos pela Libertadores. A maratona exige um elenco numeroso, mas não basta a quantidade, é preciso qualidade. A crítica que antes recaía sobre a falta de opções no banco agora parece superada. Com os reforços, Abel pode olhar para o lado durante uma partida difícil e encontrar alternativas reais para mudar o jogo. Isso aumenta o nível de confiança interna e cria uma disputa saudável por posições, elevando o desempenho coletivo. A rivalidade com o Flamengo, neste momento, é o tempero que dá sabor à extratemporada. Ambos os clubes estão separados por poucos pontos, e cada rodada é acompanhada com atenção não apenas pelos torcedores, mas também pela imprensa e pelos próprios jogadores. Esse duelo se tornou o grande tema do Brasileirão 2025, e a sensação é de que as contratações palmeirenses servem como uma resposta direta à liderança rubro-negra. Se o rival achava que teria caminho livre até o título, o Verdão tratou de mostrar que a briga será intensa até a última rodada. O mercado internacional também olha com interesse para o que o Palmeiras tem feito. O modelo de gestão alviverde, com equilíbrio entre receitas de vendas e reinvestimentos em reforços, começa a despertar curiosidade de dirigentes estrangeiros. Não é raro ouvir comparações com clubes europeus que conseguiram, ao longo dos anos, criar estruturas sustentáveis sem abrir mão de competitividade. O Verdão, nesse aspecto, pode se tornar um case de sucesso não apenas dentro do Brasil, mas em todo o cenário sul-americano. Isso fortalece a marca Palmeiras e amplia o alcance internacional do clube. Do ponto de vista tático,
o impacto das novas peças já pode ser sentido. A equipe ganhou mais mobilidade, mais variação ofensiva e uma segurança defensiva que há alguns meses parecia instável. Os laterais oferecem amplitude, os meias dão cadência e os atacantes se beneficiam de uma construção mais organizada. A cada jogo, o torcedor enxerga sinais de evolução. Essa confiança crescente cria a sensação de que o time ainda tem margem para crescer, algo fundamental quando se pensa em competições de mata-mata que estão por vir. É impossível ignorar o papel da torcida nesse contexto. O Allianz Parque se tornou um caldeirão nos últimos jogos, com recordes de público e uma atmosfera que intimida adversários. O retorno da confiança fez a arquibancada abraçar o time novamente, algo que se traduz em apoio incondicional do apito inicial ao apito final. Para os novos reforços, esse ambiente serve como estímulo extra. Vestir a camisa palmeirense significa sentir a pressão, mas também significa carregar a força de milhões de apaixonados. Nos corredores do clube, dirigentes falam em manter os pés no chão, mas não escondem o entusiasmo. Sabem que o elenco construído neste mercado tem capacidade para brigar em todas as frentes. O discurso oficial é cauteloso, mas internamente todos reconhecem que o Palmeiras de 2025 pode ser ainda mais letal do que o dos anos anteriores. A mescla de juventude, experiência e inteligência tática aponta para uma temporada histórica. Se o time corresponder em campo, os investimentos terão sido mais do que justificados. É claro que desafios existem. A adaptação dos reforços ao ritmo do futebol brasileiro pode levar tempo, e a sequência pesada de jogos não dá margem para erros. Além disso, a pressão por resultados é constante em um clube da grandeza do Palmeiras. Abel Ferreira precisará usar toda a sua capacidade de gestão de grupo para manter o elenco unido, motivado e preparado para enfrentar as adversidades. Mas se há alguém capaz de equilibrar tudo isso, é ele. Sua liderança, já comprovada em títulos, será testada mais uma vez. O mercado se fecha, mas a temporada continua. O torcedor palmeirense, agora, vive a expectativa de ver as contratações darem retorno imediato. A cada rodada, a cada gol, a cada vitória, a sensação de que o clube acertou se consolida. Se os reforços engrenarem e o time mantiver a regularidade, o Verdão pode não apenas disputar títulos, mas também escrever mais um capítulo dourado em sua história recente. A Libertadores e o Brasileirão são metas claras, mas não se pode descartar a possibilidade de feitos ainda maiores. Os adversários, por sua vez, já demonstram preocupação. A simples menção às contratações do Palmeiras gera discussões e análises em programas esportivos, colocando o clube novamente no centro das atenções. E isso é positivo, pois eleva o moral do elenco e mostra que o trabalho realizado é reconhecido até pelos rivais. A imagem do Verdão como um clube dominante ganha cada vez mais força, e isso influencia não apenas no presente, mas também no futuro, atraindo jogadores interessados em fazer parte desse projeto vitorioso. No fim das contas, a narrativa que se constrói é clara: o Palmeiras não entrou na janela de transferências para ser coadjuvante. Planejou, analisou, esperou e, no momento certo, executou movimentos que alteraram o equilíbrio do mercado. Esse comportamento reforça a identidade de um clube que se acostumou a ser protagonista, dentro e fora de campo. E, ao que tudo indica, a temporada de 2025 promete ser mais um marco na trajetória de conquistas do time alviverde. Para a torcida, resta agora apoiar, acreditar e cobrar. A ansiedade é inevitável, mas o sentimento predominante é de confiança. O Palmeiras surpreendeu, fortaleceu-se e mostrou que está preparado para desafiar qualquer rival. O futebol é imprevisível, mas uma coisa é certa: o Verdão entra no restante da temporada com todas as condições de transformar expectativa em realidade. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.